tá? São Coronel, dúvidas que eu eu... só fazer Bom, uma parte aqui, até porque eu gostei dessa sexta sessão, sexta do lixo, né? Mas tem algumas pessoas que estão aqui, entraram, né? O Júlio Fidelis, professor, ele entrou com algumas observações aqui, agradeceu a atenção. Ele falou que é um lugar onde a paz nunca morou, né? Cujo inquilino é sempre a guerra. Que ele também faz uma observação aqui que a pátria judaica é a cultura e religião, que a Palestina deriva do grego filistia ou filisteus, né? Então filisteus. é uma história bastante antiga, né? E eles, eu não sei qual a fonte, mas ele especula aqui ou afirma que o Lawrence era um agente do Império Britânico a pedido dos Rothschilds. Aí eu não sei. Bom, nós temos também aqui a presença de Marlos Santos, que até me Um chamou a grande atenção abraço para o aqui. Marlos. Marlos é Obrigado, um Marlos. grande Hã? apoiador dos meus canais. Tá? Um grande abraço para o Marlos. Peço desculpas a ele aí se fiz alguma interrupção indevida, mas agradeço a chamada de atenção dele aqui. Bom, também se faz uma pergunta aqui, o Marcos, nosso querido Marcos Barcelos, né, Marcos Cotrim, ele pergunta: e o petróleo já estava na mesa nessa época, nesse período já dessas divisões, né? Estavam isso, porque realmente ali, aquela região ali do Oriente Médio, ela virou um espólio de guerra após a Primeira Guerra Mundial, né? E ficou para ser dividido entre os vencedores, né? Mas nós temos ali já na Primeira Guerra Mundial o uso de combustíveis fósseis, né? O petróleo ele já era vamos dizer assim, uma commodity disputada, não? O que acontece? Por isso que eu lembro que eu falei que o Reino Unido, né, o Império Britânico, ele estava de olho no Iraque, no que é hoje o Kuwait, porque é ali onde tinha petróleo, né? Então, se você analisar na Palestina, Israel não tem petróleo ali, né? Uhum. Cisjordânia e tal. Talvez no norte da Síria ali tenha petróleo também, que os franceses estavam interessados. Então, na verdade, onde tinha petróleo foi dividido entre franceses e britânicos, né? Uhum. Que a Síria ficou para a França, que tinha petróleo também, Iraque tem e petróleo, o né, ali. Iraque, sim, e o Iraque, o que seria o Kuwait hoje, né? Aham. Eles estariam ali no contexto da área de interesse dos britânicos, né? Então, Certo. isso aconteceu, né? O foco do petróleo já havia, certamente, naquela época ali, e foi levado em consideração, tanto nessa divisão. Por isso que aquela área da Palestina ali, que era um cantinho, né? Que envolvia o que é hoje basicamente um pouco mais do que é o Estado de Israel hoje, ali ficou para ser o Estado israelense, e Estado judeu, né? Não se falava Israel ainda, né? Então, assim, eu gosto sempre de separar um pouco disso, né? Uhum. Porque nós temos a questão religiosa, né? Nós temos a questão de Estado também. O Israel é um Estado, né? Uhum. Não, nem só judeus vivem em Israel, né? Nós temos árabes que moram lá, nós temos inclusive árabes que servem nas forças de defesa de Israel, né? Então ali não é assim. E nós temos o governo, né? E Não, a temos questão de árabes governo cristãos, né? que não Também. são o Netanyahu não é uma unanimidade entre os próprios israelenses, né? Não estou falando judeu, estou falando de israelenses. Ele não é uma unanimidade entre os israelenses. Ele tem oposições sérias, ele vem enfrentando pedidos de investigação por corrupção, investigação por problemas lá, pedidos de impeachment e tudo mais. Então, assim, tem toda uma questão política aí. Então, assim, eu gosto muito de separar a questão política da questão religiosa, né? Então, eu não olho para esse problema sob o olhar da religião, porque isso começa a criar alguns problemas aí até éticos aí para a gente fazer comentários. Eu não entro nessa questão. Eu entro na questão seguinte: existe um governo israelense que tem uma política em relação às populações palestinas que moram ali. Essa é a minha análise e eu procuro fazer a partir desse princípio, né? E, como eu falei, as políticas de Netanyahu, nem todas elas são unanimidade entre os israelenses, para dizer o mínimo, né? Porque elas Uhum. são muito controversas entre os próprios israelenses. Bom, então é isso, né? Então a gente fez esse apanhado aí e chegamos hoje nessa situação atual, né? Então, a partir dessa criação
do Estado de Israel, né, do Estado de Israel, fruto do Sykes-Picot, e quando foi criado o mandato britânico na Palestina. Esse mandato britânico na Palestina, ele foi criado ainda na Liga das Nações, não tinha nem ONU ainda, né? Não existia ONU, né? Não existia ONU, era a Liga das Nações. E a Liga das Nações já previa a criação de um Estado judeu, fruto do acordo Sykes-Picot. Tá? Então, esse acordo tinha um mapinha, quem for lá no meu artigo vai ver o mapa, né? Tinha a zona A, a zona B, tinha a zona A era da França, a zona B era assim chamado, que estava no mapinha lá que o Sykes-Picot. Mas lembrando que o Sykes nunca botou o pé ali, né? Naquela área, né? Então, ele não tinha noção do tamanho do problema que ele estava criando ali naquela região, né? E foi criada a chamada a Transjordânia, né? Isso é fato. A Transjordânia seria o Estado palestino, vamos dizer assim, que é a Cisjordânia hoje, que é a Jordânia hoje, Jordânia. Tá? Então a Jordânia foi criada também nesse mesmo período. Então a ideia no site é que a Jordânia fosse Palestina e o que a Palestina fosse o Estado judeu. Só que isso, como eu falei, o Sykes não conhecia, e os povos que estavam na Jordânia não eram os palestinos estavam na Palestina. Entendeu? E os palestinos teriam que sair da Palestina e ir para onde? Ir para Jordânia, que naquela época se chamava Transjordânia. E aí começaram os problemas, né? Então, assim, o deslocamento forçado de populações que moravam ali há 2.000 anos, 1.900 anos, e tiveram que sair de lá, deixar tudo para trás. Então, esse foi fruto do Sykes-Picot pelo desconhecimento que o Sykes e o Picot tinham da realidade daquela área. Tá? Então, assim, basicamente, o que a gente pode fazer é isso. E em 1917, justamente do Rothschild, e representando ali o pessoal do movimento sionista internacional e tal, eles convenceram Balfour. Balfour era o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, e ele fez a chamada Declaração Balfour, que justamente é que levou esse mandato britânico na Palestina lá passou a ser a política oficial britânica, ou seja, a política oficial britânica seria criar um Estado judeu ali, e até que esse Estado judeu fosse criado, haveria uma administração britânica na Palestina. Tá? E Jerusalém seria uma cidade internacional, justamente como previa o acordo Sykes-Picot, que é o que se tenta até hoje. Aí, né? A diferença do que tem até hoje com aquilo que foi criado na prática da ONU, né, quando o nosso brasileiro lá que estava à frente da ONU ele criou o Estado de Israel, seria uma solução de 2 estados, né? Aí foi criada a tal da linha amarela, que dividiria, vamos dizer assim, é uma longa história que a gente pode comentar depois aí. Mas aí depois o mandato britânico da Palestina, que foi a partir de 1922 até 1947, aquilo ali ficou pastoso, porque houve uma administração britânica daquilo ali. Na época da Segunda Guerra Mundial todinha, o foco deixou de ser dessa questão da Palestina, até porque os judeus estavam sendo dizimados lá pelos nazistas lá na Europa como um todo, né? Então, assim, essa questão ficou em segundo plano. Mas aí, com o fim da Segunda Guerra Mundial, lá em 1947, esse assunto voltou à tona, e em 1948, o Estado judeu, o Estado que é Israel, né, foi oficialmente criado, né? Foi proclamado, né? Porque, na verdade, com base na Declaração Balfour, o principal líder israelense da época, que era o Ben-Gurion, né? Ele proclamou o Estado judeu. Bom, fazer um parênteses agora, professor, só para a gente dar também uma ideia que é interessante, né? Porque exatamente essa administração inglesa, ela passa toda durante a Segunda Guerra Mundial. E, obviamente, que toda esse antissemitismo e a questão do genocídio, né, judeu, ele com certeza aflorou sentimentos, né, naqueles judeus de um retorno a uma pátria segura, a uma nação segura, né, a volta à terra de origem. Né? Então, eu acredito que esse processo também tenha sido um acelerador, né, da criação do próprio Estado de Israel.
né, devido a com essas certeza. questões, né, então, que Sim, houveram durante a o que guerra. aconteceu com os judeus na Europa, né, com o genocídio, né, isso foi o motor que acelerou todo esse processo aí, né, depois, né, porque vamos dizer assim, a humanidade passou a ter uma dívida com os judeus, né, então Sem isso dúvida. aí acelerou desse processo aí e que levou à criação do Estado de Israel. Vamos dizer assim, mas isso só ocorreu, diga-se de passagem, em 48, já havia um outro personagem nessa história que não eram mais os britânicos, que eram os Estados Unidos. E o Ben-Gurion proclamou o Estado com o apoio da época do presidente dos Estados Unidos, que era o Truman. Se não tivesse o apoio do Truman, não teria sido proclamado aquele Estado lá naquela época. Até eu tive em Israel, num hotel muito bonito, lá em Jerusalém. Lá tudo é em Jerusalém, vocês conhecem Jerusalém, tudo é de pedra, né? A cidade toda de. As casas são todas de pedra, né? Chama bastante atenção. E tem um dos hotéis principais lá que eu fiquei. Aquele hotel tinha sido destruído, porque na época os judeus, né? Eles eram um movimento terrorista, né? Vamos dizer assim, na época. Eles explodiram ali, porque ali ficava, vamos dizer assim, a administração britânica. Nesse hotel ficava a administração britânica em Israel, né? Na Palestina. E ali sofreu um grande atentado, o hotel foi praticamente destruído. Lá, inclusive, no hotel tinha as fotos, de como é que o hotel ficou depois da destruição. Né? Então, esse Ben-Gurion, todas essas, Golda Meir, todo aquele pessoal ali, eles lutaram nesse movimento que visava justamente expulsar os britânicos dali. Né? Eles eram considerados terroristas pelos britânicos. Então, você vê, né? Hoje nós estamos falando do Hamas terrorista, mas naquela época, esse movimento israelita que pregava a expulsão dos britânicos de lá, eles utilizaram técnicas terroristas para fazer isso mesmo. E os britânicos acabaram tendo que sair de lá em função disso, né, pela pressão que esse movimento local fazia para que a proclamação, vamos dizer assim, do Estado de Israel efetivamente ocorresse, e o Império Britânico parasse de procrastinar essa criação, né, que efetivamente criasse o Império, o Estado de Israel. Né? Então, esse é um outro detalhe importante aí.